O desmame pra mim foi algo muito natural, do jeito que eu sonhava pra ser com a minha filha. E hoje eu vou contar pra vocês como foi a nossa experiência. Vamos lá, vem comigo. A Melissa mamou exclusivamente até os 6 meses, depois nessa fase ela já começou a se alimentar e foi a partir daí que começou o desmame dela, mas só foi se encerrar quando ela fez 2 aninhos, então ela mamou desde o primeiro dia que ela nasceu até 2 anos de idade. Bom, e como foi todo esse processo? Quais eram as minhas expectativas para esse momento? Bom, eu sempre quis muito que o desmame da Melissa fosse algo bem natural, que fosse algo que acontecesse assim, sem eu ter que impor isso para ela, sem eu forçar esse momento para ela, porque afinal a amamentação é algo tão bonito entre mãe e filho que eu não queria que fosse algo traumático, algo imposto para ela, mas ao mesmo tempo eu não queria ficar amamentando ela por muito tempo. Então foi algo que foi acontecendo, que eu fui fazendo algumas coisas para acontecer, mas não foi nada forçado, sabe? E eu tinha um pouco de medo desse momento, porque a Melissa sempre foi muito apegada ao peito, ela sempre mamou muito, e o fato também dela não ter pego chupeta me deixava um pouco apreensiva, porque o peito era o único consolo que ela tinha. Muitas vezes ela queria mamar só por aconchego, só por estar perto, e não tinha outra forma de consolo para ela. Então eu tinha muito medo que fosse difícil essa fase do desmame, que ela fosse sofrer muito, e eu ficava com medo, eu ficava apreensiva por isso. Como eu falei para vocês, ela mamou exclusivamente até os 6 meses, a partir daí ela começou a se alimentar, e assim que ela começou a comer, eu fui deixando de dar o peito para ela em livre demanda. Então ela mamou até os 6 meses em livre demanda, e a partir daí, quando ela começou a se alimentar, quando o leite materno foi apenas um complemento na alimentação dela, eu tirei a livre demanda, eu comecei a dar na hora que eu queria, que eu achava mais prudente pro desenvolvimento dela. Porque como eu pontuei para vocês, eu acredito sim que a amamentação é um relacionamento onde as duas pessoas têm que estar felizes com aquilo. Então, quando ela começou a comer, eu queria fazer outras coisas, eu queria sair com as minhas amigas, porque até então eu estava disponível 100% do tempo para ela mamar, na hora que ela quisesse, o tempo que ela quisesse, e claro que foi gradativo, não foi de uma hora para outra. Não, hoje você mama a hora que você quer, agora não mais. Foi uma coisa que foi acontecendo aos poucos. Até os 6 meses a Mel dormia mamando, ela não dormia de outras formas, e quando ela começou a se alimentar, de vez em quando eu fui saindo com as minhas amigas, fui fazendo outras coisas para que ela pudesse dormir com o pai de outras formas. E é importante pontuar que mesmo ela dormindo até os 6 meses mamando, ela mamava comigo e depois o Douglas pegava ela no colo e ele colocava ela no berço para ela continuar dormindo. Então eu sempre prestei atenção nisso, do mamar não ser a última coisa que ela fez, para ela ficar com aquela necessidade, e isso também deu muito certo para ela não mamar de madrugada. Quando ela acordava de madrugada, na maioria das vezes quem levantava era o Douglas para pegar, para acalmar ela de outras formas, para ela parar de mamar de madrugada. Tanto que ela parou com as mamadas noturnas aos 3 meses. Aos 3 meses ela já dormia uma noite inteira e ela só ia se alimentar no outro dia. Então a gente sempre achou importante que ela não associasse o peito com algo que fosse só um aconchego. Era o alimento dela, e à noite ela não precisava se alimentar. E depois dos 6 meses, como ela já comia outras coisas, ela não precisava se alimentar todas as vezes com o peito. Então foi algo assim bem gradativo, mas que a gente prestou atenção nesses pontos para conseguir ter um desmame tranquilo para ela. E foi muito importante ter o apoio do Douglas nesse processo, porque se eu fosse fazer tudo sozinha, talvez eu não teria conseguido tirar as mamadas noturnas tão cedo, porque querendo ou não, quando só a mãe vai pegar a criança, ela quer mamar de qualquer jeito e fica difícil fazer ela dormir de outra forma. Então é muito importante ter o apoio de alguém que possa te ajudar com tudo isso. Então foi assim que a gente foi fazendo para ela parar de dormir à noite. Chegou um momento que ela já não tinha necessidade de mamar para dormir, porque ela já estava acostumada. Às vezes ela dormia mamando, às vezes ela dormia sendo balançada pelo Douglas, e assim a gente foi seguindo. E o mamar para ela foi sendo um complemento e não mais uma necessidade. Agora, para ela dormir de tarde foi sempre mais difícil, ela sempre me deu mais trabalho para pegar no sono da tarde.
Então eu sempre dava mamar para ela dormir, para ela conseguir descansar. E quando ela tinha mais ou menos 1 ano e meio, eu voltei a trabalhar, comecei a minha loja. Inclusive, se você ainda não segue a Cromossomo Store, vou deixar o Instagram aqui para vocês conhecerem. E aí, com o início da loja, eu tive que andar para lá e para cá com ela de carro para ir atrás de fornecedor, de material. E eu acabava planejando o meu dia para ela sempre voltar dormindo no carro. Então muitas vezes eu almoçava, saía, fazia tudo que eu tinha que fazer e na volta ela voltava dormindo no carro. Isso facilitou muito também para ela não mamar mais à tarde para pegar no sono, porque ela voltava dormindo no carro, eu pegava ela do carro, colocava no berço e ela continuava dormindo. Então isso também foi muito importante para ela perder o costume de mamar no soninho da tarde. Uma coisa importante para dizer é que eu nunca cheguei a negar o mamar para ela. Quando ela pedia, muitas vezes eu tentava enrolar, eu tentava fazer outra coisa, mostrar um brinquedo para ela. Isso quando eu não queria dar o mamar. Por exemplo, nas horas das refeições, eu nunca dava mamar nas horas das refeições. Então eu nunca troquei o almoço dela por um mamar, o jantar dela por um mamar, o lanche da tarde, a frutinha da tarde, eu nunca dava mamar nessas horas. Eu dava mamar nos intervalos ou antes de dormir. Então quando eu não queria dar mamar para ela, ou quando eu não tava afim, porque também tem vezes que a gente não tá afim de dar mamar e isso é muito ok, gente. Não se sintam culpadas por isso. Se você não tiver afim de dar em algum momento, tenta distrair com um brinquedinho, tenta dar uma voltinha, passear, chamar atenção para outra coisa e aos poucos a criança naturalmente vai perdendo interesse. E tirando esses momentos das refeições, quando eu via que ela realmente queria, ou que ela tava doentinha, ou que ela queria um aconchego, eu dava mamar, eu não negava para ela. E eu acho que isso funcionou super bem para ela continuar se sentindo querida, pra gente continuar com esse relacionamento gostoso e ao mesmo tempo não atrapalhar as refeições dela e caminhar para o desmame, que é o objetivo, né? Todo mundo que começa dando mamar, um dia vai ter que desmamar. Então, eu queria seguir nesse objetivo de uma forma bem natural. Então, mesmo com a introdução alimentar, ela continuava querendo mamar bastante. Até mais ou menos 1 ano, ela mamava muito ainda, mesmo sendo apenas um complemento. Com mais ou menos 1 ano e meio, ela foi perdendo interesse no mamar, porque eu fazia isso, gente. Às vezes eu saía com as minhas amigas, ela já não mamava mais para dormir toda hora, toda vez. Em horários de refeições ou quando eu não estava muito afim, eu tentava dar uma disfarçada, eu brincava com ela de outra coisa. Então, naturalmente, quando ela tinha mais ou menos 1 ano e meio, ela foi perdendo interesse em mamar. Então tinha dias que ela mamava, tinha dias que ela não mamava. E assim a gente foi seguindo até o momento que passava às vezes 2, 3 dias sem ela mamar, depois 1 semana sem mamar, e aí depois ela pedia, acontecia alguma coisa, ou ficava chateada, ou se machucava, enfim, acontecia alguma coisa que ela pedia de novo e eu dava de novo. E eu não tava com pressa pra ela desmamar, sabe? Porque já não era uma coisa que era tão maçante pra mim, não era uma coisa que eu continuei com aquela livre demanda e eu dava toda hora e eu já não aguentava mais. Não, a partir dos 6 meses, gente, eu senti que a minha missão tinha sido cumprida totalmente com sucesso e tudo que acontecesse dali pra frente era lucro. Então eu dava de uma forma bem leve, sabe? Que não me sobrecarregasse e que também não frustrasse ela. E como a Melissa sempre se alimentou muito bem, eu tinha plena certeza que ela não tinha necessidade do meu leite pra ficar bem. Era só um complemento e um aconchego muitas vezes. Então eu sabia que eu podia escolher os momentos de dar ou não mamar pra ela. Nessa fase de 1 ano e meio, mais ou menos, eu tentei começar a dar o leite para ela artificial. Eu tentei dar o Ninho Fases 1 e ela não aceitou, gente. Ela não queria de jeito nenhum. Tentei dar várias vezes e ela nunca teve interesse. Então, passei a não dar nada pra ela, ela ficou sem consumir leite nesse período. E um pouco antes dela fazer 2 aninhos, eu fui na pediatra e aí perguntei se eu tinha que dar algum leite pra ela, se ela tinha essa necessidade. E a pediatra falou que sim, que eu deveria dar um leite pra ela. E como ela não aceitou esse Ninho Fases, que eu poderia dar um leite de caixinha de vaca normal para ela tomar e foi assim que eu fiz. Comecei a dar leite para ela de caixinha e ela gostou logo de cara, mas ela não pedia para tomar, sabe? Ela gostava, mas se eu não desse para ela, tanto faz. Aí eu continuei dando para ela, né, para ela ir se acostumando e hoje em dia ela me pede leite, ela gosta de tomar leite, todos os dias ela toma leite, bastante, e eu tenho até que dar uma brecada nela às vezes, porque se bobear ela pede leite toda hora. E eu dou leite de caixinha, gente, normal pra ela, de vaca. Eu tento comprar marcas boas, confiáveis na medida do possível,
mas ela toma esse tipo de leite. Eu não dou leite, nenhum leite especial pra ela em pó, nada disso. É um leite normal de caixinha. E assim foi, gente, o desmame da Mel foi muito natural. Tanto que eu não lembro, assim, exatamente a última vez que eu dei mamar pra ela. Eu acho que eu até lembro que a poltrona de amamentação dela ainda tava aqui. Era uma tarde e ela já tava vários dias sem mamar. E aí eu sentei, assim, ela tava enjoadinha, não queria dormir. E aí eu falei, você quer mamar, filha? Ela, mamar. Aí eu dei mama pra ela mamou assim, menos de 1 minuto e já logo largou, já queria fazer outra coisa, sabe? Ela nem ligou pro meu mamar, nem ligou, tipo assim, não é mais uma coisa que me interessa, tá, mãe? E aí, a partir desse dia, eu nunca mais ofereci pra ela, mesmo se ela tivesse enjoadinha e tal, e ela também nunca mais pediu. Aliás, um dia desses, ela pediu, ela viu que eu tava assim, sem roupa, a gente tava indo tomar banho, aí ela falou, mamá! Aí eu falei, filha, mamar, você quer? Aí ela falou, mamar. Aí eu vim, coloquei ela assim, aí ela pegou e deu um beijinho no meu peito. Ela não sabe mais mamar, ela não sabia mais o que fazer, ela já esqueceu, entendeu? Ela já esqueceu assim, de certa forma, porque ela sabia que era o mamar, ela sabia que era especial, tanto que ela foi lá e deu um beijinho, foi a coisa mais fofa. E é isso, gente, a Melissa provavelmente não vai mais mamar, ela já tá com 2 anos e meio. Foi um período muito especial na nossa vida, foi um momento único pra nós duas, não foi fácil no começo, eu sofri bastante, eu tive pouco leite, eu expliquei tudo no vídeo que eu conto sobre amamentação, inclusive eu vou deixar o link aqui pra quem ainda não viu, mas tirando as dificuldades, foi muito legal, é muito gostoso dar mamar pro neném, é muito lindo ver o neném mamando, fazendo carinho em você, é a coisa mais fofa, gente. E eu sinto assim que eu cumpri minha tarefa com louvor, eu tô muito feliz de ter conseguido amamentar a Mel até os 2 aninhos, que é o que recomenda mesmo o Ministério da Saúde, exclusivamente até os 6 meses, depois complementarmente até os 2 anos, e foi isso que aconteceu com a gente, eu consegui, tô muito feliz. E é uma coisa que eu já contei pra vocês, que eu paguei a minha língua, porque eu achava que eu não amamentaria por tanto tempo, eu sempre fui daquelas que falou, não, criança grande não precisa mamar, que é isso? E quando eu tive a Mel, eu não tinha pressa nenhuma de desmamar ela, tanto que eu deixei ser uma coisa assim, bem natural, e assim foi. E é isso, gente, a maternidade tá aí pra gente aprender, pra gente curtir, pra gente pagar a língua. E essa foi a minha experiência do desmame da Melissa. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham aproveitado. Me conta aqui como que tá o seu processo de desmame. Você já desmamou seu filho? Como que foi? O que você fez? Foi fácil? Foi difícil? Deixa tudo aqui nos comentários pra gente trocar experiência. E se você gostou desse vídeo, dá um like pra ajudar na divulgação. Me segue também nas redes sociais. Eu vou deixar aqui o meu Instagram e o Instagram da Cromossomo Store, que é a minha loja de quadrinhos infantis. E se inscreve aqui no canal, porque a gente vai chegar, se Deus quiser, a 100 mil até o final do ano. Me ajuda aí a conseguir essa meta. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.